chegaram o José Gomes Ferreira e o Daniel Oliveira, que tiraram profusamente notas do discurso de João Coutinho de Figueiredo. Nestes pequenos minutos, se calhar, é melhor começarmos por aí. O que é que vocês relevam desta declaração de Coutinho de Figueiredo? A última frase. Tudo o resto é... O resto são os agradecimentos. São os agradecimentos a toda a gente. E a última frase resume o momento autofágico que a direita portuguesa está a viver hoje. Há momentos que serão recordados. Eu vejo muitas pessoas a fazerem análise da situação do governo, a minoria. Há momentos que ultrapassam a importância do próprio momento, os equilíbrios do próprio momento. E o que neste momento a direita decidiu, e isso, se não me espanta na IEL, espanta-me no PSD, pela sua história, é que entre um democrata e um autoritário, entre o centro e a extrema-direita, estão neutros. São neutrais. E isso é uma escolha que não tem nada a ver com estas presidenciais. Tem a ver com toda a reconfiguração da direita portuguesa e o lugar que o PSD ocupa nela. O PSD viveu hoje um momento que ultrapassa também toda a direita, toda a política, não é a direita, está em reconfiguração. O Partido Socialista sofreu, resultado de 8 anos de poder, os efeitos dessa reconfiguração. O próximo, como está anunciado há bastante tempo, é o PSD. E o PSD fez uma escolha. Ao mesmo tempo que vê o Chega e a Iniciativa Liberal ocuparem o seu espaço à direita, abandonou o nosso centro. O que significa que quando a situação económica piorar, quando a situação do governo for mais difícil, resta-lhe nada. Porque o Partido Socialista, se for inteligente, ocupa o espaço que Luís Montenegro é bom olhar para o resultado seguro. Boa parte do eleitorado do seguro vem do PSD. De um eleitorado que achava que não estava confortável, por exemplo, com uma segunda volta entre André Ventura e Coutinho Figueiredo. E que não queria votar em Marcos Mendes. E que votou em seguro porque considerou que era uma situação centrista, não sendo provavelmente... Aliás, aconteceu isso... Ou que é um presidente, ou que será um presidente dócil para o PSD. Sim, dócil, não definitivo, não definido, o que se queira, mas que não põe em causa questões centrais da nossa organização constitucional, etc. E ouvir... esta posição de Coutinho Figueiredo tem uma vantagem. Ele anunciou-a há 5 dias. Lembram-se que durante 3 dias andámos a discutir como era chocante a posição de Coutinho Figueiredo. Eu vejo hoje a posição do primeiro-ministro de um partido supostamente mais centrista que a Iniciativa Liberal e aparentemente não causa choque. Qualquer pessoa que olhasse para, há uns não muitos anos atrás, a possibilidade de, entre um candidato de centro, o Seguro não é propriamente um candidato do partido, é um candidato do Partido Socialista, mas é, todos nós sabemos, sim, centrista. E avançou sem o partido. Sem o partido. E um candidato de extrema-direita dizer, na realidade Montenegro disse uma coisa extraordinária que não se prestou muita atenção nos últimos dias de campanha. Disse que a escolha entre André Ventura e António José Seguro era uma escolha entre 2 extremos. Isto não define nada sobre António José Seguro, mas diz qualquer coisa da forma como Luís Montenegro olha para o posicionamento político da AD. Deixa-me perguntar ao José Gomes Ferreira se é também este entendimento que fazes e se ficaste surpreendido com este tirar água do capote de Luís Montenegro em relação à segunda volta de umas presidenciais. Já estava à espera. Eu gostaria de destacar a vitória de António José Seguro, mas também dizer que a possibilidade ou o risco, depende da perspectiva, de André Ventura vir a ser Presidente da República mantém-se. Mantém-se. Eu disse isto na terça-feira passada e analisei os vários cenários, entre os quais Luís Montenegro poderia dizer, no cenário, a confirmar-se este cenário da segunda volta, que votassem ou André Ventura ou António José Seguro, ou não votassem André Ventura ou não votassem António José Seguro, ou a terceira hipótese que era não recomendar o voto. Qualquer uma delas não era boa. Ele escolheu do mal o menos. Agora, mantém-se a possibilidade de André Ventura ser Presidente. E no caso de ser Presidente, será o que provocará mais moça, obviamente, a Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. Mas eu notei que a palavra que Luís Marques Mendes usou, que é endossar os votos, não endossa a ninguém, afinal não foi só ele. O próprio Luís Montenegro também não quer que haja endosso a ninguém pela posição que tomou. Coutinho de Figueiredo, a mesma coisa. E Henrique Gouveia e Melo, a mesma coisa. Só houve endosso de votos à esquerda.
aquilo que era a pulverização dos candidatos à esquerda, que nós discutimos até bastante durante as nossas análises, afinal a pulverização era muito maior à direita, certo. E aqui está o resultado. Está tudo em aberto, vamos ver o que acontece. Tenho que te interromper, como se costuma dizer em televisão, para compromissos comerciais. Voltamos já. Sejam de novo bem-vindos à noite eleitoral da SIC e da SIC Notícias. Já passa das 11 da noite. O grande facto desta noite, que é absolutamente seguro dizê-lo, António José Seguro e André Ventura vão à segunda volta destas eleições presidenciais. Há pouco, por uma espécie de sobreposição de intervalos e compromissos comerciais, não estiveram presentes na SIC o Daniel Oliveira e o José Gomes Ferreira, mas agora estão, e pedia-vos que, de alguma forma, fizéssemos uma súmula final dos raciocínios. Daniel, tu querias dizer alguma coisa, sobretudo sobre Luís Montenegro, era isso? Sim, nós nestas eleições não estamos a assistir, nesta segunda volta, não é apenas um confronto entre dois candidatos, é um confronto entre dois regimes, nem sequer é entre dois programas, é entre dois regimes. E é por isso que a opção de Luís Montenegro, que já tinha dito que o confronto entre André Ventura e António José Seguro era um confronto entre dois extremos, o que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, basicamente, é difícil de compreender, apesar de todos os condicionamentos de um primeiro-ministro e da situação de um governo minoritário. Por isto ser um confronto entre um democrata que mais centrista é impossível e um autoritário. A vitória de Seguro, ao contrário do que se instalou, não são favas contadas, estão longe de ser favas contadas. Sobretudo, se houver um processo de normalização de André Ventura. E o que é que eu estou a dizer? Normalização não tem a ver com a quantidade de votos. A partir do momento que o primeiro-ministro em funções de um partido histórico da democracia portuguesa nos diz que, na realidade, e é isso que ele nos tem dito, que André Ventura e António José Seguro são iguais, isto torna aos olhos do eleitorado, sobretudo do eleitorado que conta para dar a vitória um ao outro, os candidatos indiferentes. Eu olho para um, gosto mais de um, gosto mais do outro. André Ventura há 2 dias apresentava-se como o candidato contra o sistema. Se repararam, hoje deixou de ser contra o sistema. É o candidato da direita, do sistema, contra o candidato da esquerda. E isto foi-lhe reforçado pela posição de Montenegro. Porque Montenegro entregou hoje a liderança da direita a André Ventura. Na realidade, ele não fazendo o endosso, fez. Porque disse, eu não estou, o nosso campo político não está aqui, o campo político do PSD, e portanto agora estão os outros 2 campos políticos. E como não há o campo político do PSD, André Ventura rapidamente começa a tomar conta, também com a ajuda de Coutinho Figueiredo, a tomar conta do espaço da direita contra os socialistas, que é isso basicamente que ele diz. E a minha questão é se o PSD não percebe que nesta reconfiguração da direita e do sistema partidário, esta escolha que fez, em vez de acantonar, independentemente do que fossem os resultados, independentemente dos custos políticos que isso tivesse, de acantonar André Ventura no seu verdadeiro espaço, que é o espaço da direita antidemocrática, a decisão que tomou foi que, pelo menos nas próximas 3 semanas, e se ganhar as eleições por mais tempo do que isso, André Ventura é o líder do espaço político da direita. E este é um preço que, além da democracia portuguesa poder vir a pagar, seguramente o PSD, no momento em que as coisas começarem a correr mal, pagará caro, porque há muitos eleitores do PSD, muitos, que não se revêem nesta neutralidade entre um democrata e o inimigo da democracia. O que significas concordas que Ventura não está totalmente fora da corrida? Era o que dizíamos há pouco, há a possibilidade ou o risco, consoante as perspectivas, de André Ventura ainda ganhar a segunda volta e ser Presidente da República, e seria, para Luís Montenegro, seria o pior cenário, obviamente, que calculamos que António José Seguro fará menos moça naquilo que é a governação. Mas eu também percebo que Luís Montenegro não podia dizer já ao centro-direita e à direita para irem votar em António José Seguro. Mas disse que não vai dizer agora, certo, nem nas próximas 3 semanas. Certo. Agora, de qualquer forma, eu acho que André Ventura ganha em todos os cenários. Ele já se reclama
já não é propriamente o líder da oposição, já se diz líder de toda a direita ou centro-direita, foi o que eu claramente disse agora. E, portanto, no mesmo raciocínio, nós podemos pensar, então se não há definição, e se não houve endosso dos outros candidatos, como dizíamos há pouco, de Luís Marques Mendes, Gouveia e Melo, de Coutinho de Figueiredo, enquanto a esquerda fez o endosso a António José Seguro, se não houve em todos estes candidatos e não houve do próprio Luís Montenegro, nós poderemos pensar, então, e toda a direita, ou todo o centro-direita e direita vão pensar naquilo que é um padrão democrático e votar em António José Seguro? Eu acho que não é líquido que seja assim. E por isso mantenho esta possibilidade ou risco, como hipótese de análise, mantenho-a e, de facto, poderá vir a acontecer. É curioso que depois desta incerteza que vivemos nestes